Meditar mais um pouco a respeito de um tema que eu toquei rapidamente hoje pela manhã, quando nós estávamos ali naquela pequena meditação antes de podermos tomar ceia, no que tange a nossa demora à obediência. Nós utilizamos de algumas estruturas para tratar os nossos filhos, porque é dessa maneira que nós enxergamos que as coisas devem ser. Então, quando um pai e uma mãe, eles dão muitas oportunidades para os filhos até que eles sejam corrigidos, é porque nós achamos, de fato, que existe essa paciência no sentido de permissividade de Deus em relação aos nossos pecados, às nossas iniquidades. Isso não é verdadeiro. É verdade, sim, que Deus não pune imediatamente. Nem sempre é assim. Mas isso não quer dizer que Deus ele tenha certa passividade com o pecado. Porque se você tiver alguma dúvida a esse respeito, é só olhar para o início de toda a história. Lá no Éden, não foi na segunda vez que Adão foi punido, não foi na terceira vez que Adão foi punido. No primeiro pecado, ele foi punido. Portanto, nós devemos ter pouca paciência com a iniquidade cometida. Evidentemente que a punição ela não precisa ser no mesmo grau. Ora, se eu falo uma vez e eu sou desobedecido, é diferente de quando aquele mesmo assunto já foi tratado outras vezes. É possível que a pessoa não tenha compreendido bem, ela não estava atenta. Então, eu vou modulando isso à medida que eu vou percebendo a maldade do coração do meu inferior. Mas o fato é, e o que nós precisamos aprender a esse respeito, é que Deus não permite que várias ofensas sejam cometidas até que Ele perceba e haja em desacordo com aquilo que está sendo feito. Deus, da primeira vez, na primeira oportunidade que nós pecamos, Ele já tem o direito de nos punir. Se Ele não faz imediatamente, isto não é algo bom. É num sentido de Deus ter paciência, mas em outro sentido pode ser que o cálice da ira de Deus esteja sendo atingido no máximo para que aí Ele derrame a sua ira completa sobre o homem. Então, nem sempre a paciência de Deus com os nossos pecados é algo bom. Pode ser bom na hora de não ter sido castigado imediatamente, mas se Deus nos deixa permanecer por muito tempo no pecado e aparentemente nada faz, não é porque Ele está sendo tolerante, é porque talvez Ele esteja juntando toda essa ira para derramar sobre o homem e aí castigá-lo de uma maneira muito severa. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que nós não devemos brincar com a iniquidade, nós não devemos brincar com o pecado. Todos nós devemos ter muito cuidado, porque a severidade do pecado está estampada na cruz do Cordeiro. Se você tem alguma dúvida a respeito de quanto Deus odeia o pecado, olhe para a cruz e veja quem está lá. O Filho dele foi pregado para que nós não fôssemos colocados numa cruz, para que nós não passássemos por aquilo. Então, a expressão correta do que Deus pensa a respeito do pecado é a cruz do Calvário. E Deus não deixou para depois. Na plenitude dos tempos, Ele enviou seu Filho, que sofreu pelos nossos pecados, padeceu, morreu na cruz, nos justificou para que nós não permanecêssemos no pecado. Não acho que, porque Deus fez tudo isso, Ele vai passar a mão na nossa cabeça quando nós pecamos. É possível que o dia da ira de Deus esteja reservando para nós um castigo temporal terrível. E o fato dos crentes não serem levados para o inferno não quer dizer que alguém que se diz crente e permanece obstinadamente no pecado, sem se arrepender, sem lutar contra ele, deva entender que este, de fato, é um cristão verdadeiro. Se você está assim, o contrário deve ser a tua conclusão. Talvez eu não seja. Talvez eu não seja. E Deus esteja tendo paciência, mas essa paciência talvez seja para que no final eu seja eternamente castigado. Portanto, irmãos, não brinquemos com a iniquidade. Todos nós devemos dar muito
muita atenção aos nossos pecados, especialmente aqueles que nós cometemos de maneira recorrente, diremos assim, para que nós não nos deixemos atingir pela maldade do pecado de uma forma que não dói mais, de uma forma que nós não percebemos mais que estamos fazendo aquilo que desagrada a Deus, e até achando que Deus não vê e não fará nada para nos punir. Tenhamos, então, irmãos, consciência disso, e que Deus nos ajude a nos arrependermos verdadeiramente. Vamos, então, à presença do Senhor, oremos ao nosso Deus.